Estado Mínimo, Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. E bom dia, boa tarde, boa noite, como o nosso host gosta de dizer. Mais uma vez, Lucas Mendonça aqui, um dos fundadores do Diga aí. E esse ano aqui na parceria do Instituto Líderes da Manhã com o podcast Diga aí, Apex Partners, no 12º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória. Estamos aqui substituindo o Marcelo, que não pode estar presente, para colher aqui alguns depoimentos dos nossos participantes do fórum, dos palestrantes, né, e entender um pouco mais a visão deles a respeito do tema principal do fórum e de outros assuntos muito importantes. Aqui comigo está o Tito Kalinka, associado do Instituto Líderes da Manhã também, convidado aqui para dividir esse episódio comigo, e a gente vai entrevistar aqui agora nada mais, nada menos, ninguém menos que o Marcos Mendes, que é pesquisador associado em políticas públicas do INSPER, colunista da Folha de São Paulo, bacharel, mestre em economia pela USP, pela UNB e doutor pela USP. E eu vou parar aqui na leitura do currículo, que o nosso tempo de podcast é pouco, Marcos. Um prazer estar aqui com você. Acabamos de ouvir aqui agora um painel entre você, que foi conduzido por você e pelo Marcos Lisboa, né, falando a respeito de políticas públicas e reformas no Brasil. E aí eu queria já começar com uma pergunta, assim, para os nossos ouvintes que não estão aqui e acompanharam um pouco o painel. Por que é tão difícil a gente fazer reformas verdadeiramente estruturantes no país? Assim, quais são os principais desafios para isso? Fazer reformas é difícil em qualquer lugar do mundo, tá? Porque você enfrenta interesses organizados que se beneficiam de determinadas situações que precisam ser reformadas e, obviamente, não querem perder os seus benefícios, né? Então, é uma constatação da teoria de ciência política e da teoria econômica desde os anos 60, de que os interesses organizados conseguem bloquear reformas, né? Não obstante isso, a gente observou alguns países ao longo da história que conseguiram dar a volta por cima, conseguiram fazer reformas e saírem de situações difíceis. A gente viu reformas na Nova Zelândia, na Austrália, no Chile, em Singapura, na Irlanda, Espanha, Portugal, países que conseguiram dar um salto na sua qualidade de vida. E aí, quando você vai olhar as características desses países, eles têm algumas coisas em comum, né? Em primeiro lugar, são países pequenos, que não têm mercado interno grande o suficiente, então eles precisam se virar para o exterior para ter escala, para produzir e gerar renda. Eles não podem contar só com aquela população local, precisam vender para o mundo inteiro. E para isso eles precisam ser competitivos, precisam ter um sistema judicial inteligível para o resto do mundo, precisam ter regras de comércio bem estabelecido, ambiente de negócio bem estabelecido. Então esse é um dos pontos, né? Outro ponto é que os países conseguem dar um salto quando eles têm vizinhos que os estimulam a tal, né? Então, se você é vizinho de um país que está crescendo muito, um país que fez boas reformas, isso de certa forma gera um aprendizado local. Você olha para o lado e fala, oh, aquele país está dando certo, eu vou fazer igual. Ou você aumenta as relações de comércio com aquele país. Então você vê, por exemplo, os países no entorno da China, depois que a China acelerou o crescimento dela, Vietnã, Camboja, vários outros ali no entorno seguiram o mesmo modelo, comercializaram muito com a China e conseguiram deslanchar, né? A gente vê que o Brasil não tem nenhuma dessas características. O Brasil é um país grande, o Brasil não tem nenhum vizinho muito dinâmico. Na verdade, o Brasil é a grande referência da América do Sul, né? Você teve, por exemplo, as experiências de Espanha e Portugal, todos os países periféricos da zona do euro, que para entrarem na União Europeia fizeram uma série de reformas como condições necessárias para entrar, aumentaram muito a sua produtividade, a flexibilidade do seu mercado de trabalho e etc. E existe um componente histórico, que é o chamado componente de coesão social, que são sociedades menos desiguais, mais igualitárias, e muitas vezes as diferenças étnicas criam muitos problemas também, né? Muitos conflitos étnicos dentro do país. Então, sociedades mais homogêneas em termos de distribuição de renda, de origem, de religião, né? Essas sociedades têm maior capacidade de coesão social, no sentido de
as pessoas perceberem que a decisão coletiva é boa para elas também, e o custo coletivo é para elas. Sociedades mais desiguais, eu consigo absorver o benefício para mim e jogar o custo para o outro, né? Fazer determinadas coalizões de poder e etc. Então você pega os casos de Austrália e Nova Zelândia, que são mais ou menos isso, né? São sociedades com alta coesão social. Lá pelos anos 60 e 70, as economias deles começaram a entrar em decadência, porque o Reino Unido, que era o grande mercado deles, estava entrando em decadência. Eles tiveram que fazer uma reforma total nos seus sistemas de subsídios agrícolas, de protecionismo industrial, e deram a volta por cima também, refundaram os seus modelos, né? E mais uma vez o Brasil não tem essas condições, né? O Brasil é um país muito heterogêneo, muita desigualdade regional, muita desigualdade de renda, muito preconceito racial e etc. Então, nós partimos de um ponto mais difícil, realmente, né? A gente começa numa posição lá atrás na corrida, atrás, né? E agora você mencionou umas coisas aí, antes de passar para o título, que anotou um bocado de coisa da fala de você e do Lisboa lá. Você mencionou umas coisas de países menores, com menos desigualdade, e outros aspectos que me fizeram pensar uma coisa aqui agora, rapidamente, que é o seguinte: a gente está no campo das ideias, né? Se o Brasil tivesse um sistema federativo de verdade, né, ao exemplo dos Estados Unidos e tal, em que você tivesse realmente possibilidades de os estados se comportarem de maneiras mais diferentes, mais autônomas, e as pessoas tivessem, na sua liberdade de escolha de onde morar, uma solução melhor, a gente teria um ambiente melhor para mais reformas? Olha, a questão federativa eu acho fundamental no Brasil. O federalismo, quando você vai olhar a teoria, ele tem duas grandes vantagens para países grandes, né? Em geral, o federalismo é usado para descentralizar o governo. Você tem vários níveis de governo, você não consegue, um país do tamanho do Brasil, você não consegue governar tudo de Brasília, você precisa descentralizar. E aí você tem duas coisas. Primeiro, a competição, né? Se você consegue construir um ambiente competitivo saudável entre os estados, no sentido de que o governador que fizer a melhor gestão é um candidato mais provável para ser candidato a presidente da República, o prefeito que fizer a melhor gestão é o candidato a ser governador, isso cria um ambiente político competitivo importante, positivo, né? Da mesma forma na economia, né? Se os governos locais conseguirem organizar os seus ambientes de negócio, a sua infraestrutura local, a sua regulação local, de forma a ter uma economia privada saudável, isso também ajuda muito, porque você vai ter uma competição entre estados. Agora você tem também competição predatória, que existe hoje no Brasil. A guerra fiscal é uma competição predatória, no sentido de que cada estado dá um monte de benefício fiscal para atrair uma empresa, aí gera-se um leilão, todos abaixam as suas tributações, ficam em situação fiscal precária e vão pedir socorro ao governo federal depois, né? Então, em vez de você gerar uma competição saudável, você gera uma competição predatória, né? Que a conta chega na União de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. A outra dimensão muito importante do federalismo é a cooperação, porque você tem determinadas políticas públicas que você precisa integrar os três níveis de governo. Por exemplo, você pega o exemplo clássico é o da saúde. Você opera o pequeno posto de saúde, a emergência, o posto de atendimento, a atenção, a política de vacinação, etc., é operacionalizada ali no município, né? Quando você precisa de um atendimento um pouco mais especializado, vai para um hospital de referência regional, né? E tem os grandes centros de pesquisa que são federais, né? Os hospitais federais especializados. Então você precisa, e também no nível federal, você coordenar toda a política de prevenção, de vacinação e etc., né? Então, se você consegue fazer uma boa cooperação entre os três níveis de governo, você potencializa a política de saúde tremendamente. Agora, se você bagunça tudo, uma canibaliza a outra, né? É um pouco o que está acontecendo no Brasil. Hoje, boa parte da despesa de saúde federal é feita via emendas parlamentares. Então, cada parlamentar escolhe onde vai ter um hospital, onde vai botar um posto de saúde, vira uma bagunça, né? Porque toda aquela organização logística se perde.
Então você perde a dimensão da cooperação. Então, se você conseguir organizar os incentivos no federalismo de forma que você compita onde tem que competir, e coopere onde tem que cooperar, o Brasil dá um salto. Infelizmente, hoje a gente compete onde tem que cooperar e coopera onde tem que competir. Entendi. Pegar uma frase ali do Marcos Ligou ali no fórum, né? Que ele trouxe a questão de, muitas vezes, os interesses privados cooptam o Estado e o Estado também, às vezes, coopta os interesses privados. E isso, para mim, é uma coisa que me pega muito porque eu acho que isso é inerente ao ser humano, assim, a pessoa querer levar vantagem de formas não republicanas, enfim. E eu queria entender se também, agora pegando um pouquinho até do que o Lucas falou, se esse federalismo, se essa descentralização do poder ajudaria nisso também. Porque a gente vê vários empresários que, inclusive, defendem o livre mercado, se dizem liberais e que é o primeiro que está lá pedindo uma taxação, pedindo um protecionismo. Então, eu queria entender também se isso, eu sei que não tem uma bala de prata para isso, é muito difícil, mas se pode, é uma opção que ajudaria essa descentralização de poder e isso não ficar só lá em Brasília e todo mundo tentando esse interesse concentrado ali. As duas grandes perguntas que eu faço para os meus amigos cientistas políticos, que até hoje eles não conseguiram me responder, é a seguinte: por que no Brasil os interesses privados de grupos de interesse têm tanta facilidade de conseguir os seus benefícios? E segundo, será que no Brasil é pior do que em outros países, né? As respostas que eu tenho obtidas é que sim, no Brasil os interesses particulares conseguem uma taxa de sucesso maior, né? A pergunta do porquê, a gente tem caminhado para entender isso através do nosso sistema político eleitoral, tá? E aí vai lá para trás, de certa forma ligado ao federalismo, que a gente teve uma tradição no Brasil de poderes locais muito forte, desde a época dos coronéis, né? E na hora que você faz o governo central, você elege lideranças regionais que vêm para o poder central muito imbuídas de levar benefícios para as suas localidades, porque é o seu centro de poder, né? E a gente construiu um sistema eleitoral que facilita isso, né? Qual é a singularidade do sistema eleitoral brasileiro? A gente tem um regime presidencialista, e, portanto, você elege um presidente da República, e um sistema de eleição do Congresso, da Câmara dos Deputados, por voto proporcional. Isso não é comum. Em geral, você tem presidencialismo com voto majoritário no Congresso ou parlamentarismo com voto proporcional no Congresso. Nós temos presidencialismo com voto proporcional. Qual é o problema disso? O problema disso é que o voto proporcional ele tende a gerar mais partidos no Congresso. Quando você tem um voto majoritário para a Câmara, acaba acontecendo o que ocorre nos Estados Unidos, o que ocorre na Inglaterra, que você acaba tendo dois partidos que vão disputar naqueles diferentes distritos as eleições. Quando você tem, como no Brasil, um sistema proporcional em que os distritos eleitorais são muito grandes, o distrito eleitoral é a cada estado, você permite a eleição de representantes de vários partidos, então você tem uma quantidade grande de partidos, e você permite a eleição de representantes de grupos de interesse. O exemplo que eu dou é sempre o exemplo do bombeiro. Se eu tivesse um distrito eleitoral pequeno, não haveria bombeiros suficientes naquele distrito eleitoral para eleger um representante dos bombeiros. Agora, se o meu distrito eleitoral é o estado inteiro, eu consigo juntar todos os bombeiros daquele estado e eleger um representante dos bombeiros que vai ficar lá na Câmara só querendo benefício para os bombeiros, né? Estou falando de bombeiro, mas pode ser o agronegócio, encaixa para qualquer etc. setor. Então, com esse nosso sistema, a gente tem duas consequências. Primeiro, o presidente da República é sempre minoritário no Congresso e o Congresso é sempre muito permeável a interesses corporativos e a interesses regionais, tá? E o Congresso não tem responsabilização nenhuma na arena pública sobre o aumento do desemprego, o aumento da inflação, a piora do PIB. Isso tudo cai nas costas do presidente da República. Então o Congresso
o incentivo no Congresso é o quê? Obter benefício para o seu grupo de interesse, obter benefício para a sua base eleitoral. E isso tem custo fiscal, isso tem custo regulatório, né? Qualquer empresa que quer um monopólio, que quer uma garantia competitiva, consegue aprovar uma lei com facilidade no Congresso, garantindo a sua reserva de mercado, né? E isso acaba gerando uma trava ao nosso crescimento e gerando crises políticas, porque o presidente, para ter maioria no Congresso, aprovar leis, etc., ele precisa fazer coalizão com outros partidos que não o seu partido, né? Mas como esses partidos estão todos, digamos assim, movidos por interesses regionais e interesses particulares, essas coalizões são muito frágeis e o presidente tem que ficar fazendo concessão o tempo todo, né? Então a gente construiu um sistema político eleitoral que é bastante problemático desse ponto de vista. Então uma reforma política seria uma... Pois é, aí o raciocínio imediato é, então vamos fazer uma reforma política. Mas que reforma política? Reforma política não é uma coisa simples. Não basta eu mudar as regras formais para garantir que os partidos, os políticos vão mudar completamente os seus incentivos, né? Eu volto, por exemplo, da Austrália. Quando eu estava analisando as reformas na Austrália, em um determinado momento eles fizeram uma reforma que eles tinham um problema oposto ao nosso. Eles queriam sair do bipartidarismo, eles queriam ter 3, 4 partidos para diversificar a representação da sociedade. Fizeram uma reforma, o parlamento passou a ser representado por 3, 4 partidos, mas na prática eles faziam coalizões e atuavam na prática os dois. Aqui no Brasil a gente fez uma reforma, inclusive emenda apresentada pelo então senador Ferraço, junto com o senador Aécio Neves, que criou cláusula de barreira, cláusula de desempenho. O número de partidos está diminuindo, mas o que você vê é que dentro de cada partido as divisões são enormes e os incentivos continuam os mesmos. Você pega a União Brasil, aquilo não é um partido, aquilo é uma guerra civil. Tem gente até queimando a casa do outro. E uma coisa que eu vejo aqui no Brasil também, que assim, tem em vários lugares do mundo, é claro, mas acho que aqui acontece, pelo menos na minha visão ainda mais, é que assim, a imensa maioria não vota no partido, vota na pessoa. O voto é outra característica. Paixão, não, e é uma característica também do nosso sistema, que eu não mencionei, que é o chamado sistema de lista aberta, que você escolhe o candidato. Aí o que acontece? Na hora que vocês dois são candidatos a deputados pelo partido MDB, você não tem que se preocupar em apenas ter uma boa votação, você tem que se preocupar em ter uma votação melhor que a dele, para você ficar melhor e ter a vaga. Então, cada candidato a deputado tem uma campanha muito particularizada, individualizada, porque ele quer os votos para ele, não os votos para o partido dele, né? E com isso, você individualiza o financiamento de campanha, você abre mais uma brecha para interesses corporativos, porque o teu financiador de campanha vai exigir de você um desempenho lá a favor dele na Câmara, né? Então, aí a solução é a lista fechada. Pode ser a lista fechada, mas a lista fechada traz seus outros problemas também, que os críticos da lista fechada falam que você vai criar uma ditadura partidária, os líderes partidários vão mandar em tudo. Então, sempre tem dilemas, né? Sempre tem dilemas, não dá para fazer uma grande reforma política. Você tem que ir vendo onde está dando problema, testando novas soluções, né? Entendi. E aí, Marcos, assim, para a gente ir caminhando para encerramento, né, até para daqui a pouco o Marcos pega um voo, então a gente não pode correr o risco de perder o voo, senão o Instituto mata a gente. Diante de tudo que você falou aqui, fica uma pergunta, né? Você tem mais esperança pelo Brasil ou pelo Fluminense, para a gente encerrar? Que comparação difícil, rapaz. Quem está na situação pior? Não, o Fluminense às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo, né? O Brasil é mais medíocre no longo prazo. Às vezes o Fluminense é campeão, né? Às vezes o Fluminense ganha ainda, né? O Brasil está sempre na zona do rebaixamento, né? Marcos, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu queria agradecer também ao Tito aqui. Mais uma vez agradecer ao podcast de GAI, ao Marcelo, ao Instituto Líderes da Manhã, à Apex, ao WorkS que está promovendo essa estrutura aqui para a gente gravar. Foi um prazer te ouvir e volte sempre ao Espírito Santo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Valeu, tchau, tchau. Estado mínimo, ideias máximas.
Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.